Após ter vencido Poseidon, Atena selou sua alma e enviou-a para o Polo Norte, e escolheu vários cavaleiros para vigiá-las. Estes cavaleiros criaram um reino nestas terras, onde mais tarde renunciaram ao cargo de cavaleiros de Atena e se tornaram os Guerreiros Azuis, também chamados de Blue Warriors. Passaram-se 7 gerações após a Primeira Guerra Santa. Atena construiu seu templo perto da atual cidade de Atenas. As 12 casas do Zodíaco foram construídas logo em seguida e todo o entorno do templo ficou conhecido como Santuário. Após a invasão da Terra por Poseidon, os conflitos deflagrados por forças que despertaram a suprema virtude foram denominados de Guerra Santa. Toda vez que forças malignas estão prestes a chegar ao mundo, Atena renasce na Terra e são iniciados estágios preparatórios para a Guerra Santa. Com cavaleiros vindos de todos os confins do planeta se apresentaram ao santuário sob as ordens do Grande Mestre. Ao que parece, estas conflagrações eclodem em ciclos de aproximadamente 250 anos. Acredita-se que o Cavaleiro Dourado Chaka de Virgem é um dos homens que herdou os conhecimentos sobre as Guerras Santas. Após incontáveis guerras santas, quem passou a ameaçar o santuário foram os Gigas, uma raça de gigantes. A origem e a existência desses gigantes ainda continuam envolta a um véu de mistérios. Parece que seu poder de batalha sobrepujou dos cavaleiros de Atena. Acredita-se que tenha sido Zeus ou Hades que trouxeram essas criaturas ao universo. A batalha contra os Gigas não foi considerada uma guerra santa e ficou sendo conhecida como Gigantomachia, luta dos gigantes em grego. Mas, de acordo com a mitologia grega, a Gigantomachia é a guerra com os gigantes enviados em segredo pela deusa da terra, Gaia, em uma caverna no norte da Grécia, envolvendo uma luta sangrenta contra Zeus e os demais deuses do Olimpo. O que é mais interessante é que o último dos gigantes derrotados foi Encélado, cortado por Atena nesta mesma mitologia grega. Ao mesmo tempo em que ocorria a Gigantomachia, a terra original das armaduras, o continente de Mu, afundou e foi parar no fundo do Oceano Pacífico. Muitas armaduras e alquimistas foram perdidos dentro das construções durante esta catástrofe. A razão desta tragédia continua sendo obscura. Devido ao desaparecimento do continente Mu, tanto as armaduras em produção, bem como as técnicas para repará-las, foram perdidas. O único que pode reparar as armaduras hoje em dia é o Cavaleiro de Ouro que vive em Jamiel, Mu de Ares. Existe uma teoria que diz que Mu seria um descendente deste continente perdido. Dentre todas as guerras santas, aquela que se deu contra o deus da guerra, Ares, foi de longe a mais terrível para os cavaleiros. Dizem que Ares é o mais violento de todos os deuses. Ele plantou as sementes de conflito por todo o mundo e inspirou as guerras na humanidade. A tropa de Hades foi dividida em 4 exércitos, a do fogo, a da chama, o do desastre e o do terror. Eram compostos de soldados sanguinários e destrutivos, sendo conhecidos como Berserkers, soldados que prolongam a destruição e a morte para além dos seus limites. De acordo com a mitologia grega, Hades era um dos poucos apoiadores do cruel Ares. As numerosas mortes resultantes das guerras causadas por Ares se tornavam habitante do mundo dos mortos de Hades. Ao que parece, Hades tinha participação ativa nos conflitos entre Atena e Ares. As batalhas entre os 4 exércitos de Ares e os cavaleiros de Atena pareciam sem fim. A história diz que 58 cavaleiros participaram deste conflito. Aquele era o número total de cavaleiros naquele tempo. Mesmo na era atual, nunca foi obtido o número total de 88 cavaleiros. Inclusive, existiam armaduras que nunca tiveram seus donos. A ação destes 58 combatentes de bronze, prata e ouro foram inúteis. A batalha se seguiu com essa desvantagem e os cavaleiros de Atena caíram pouco a pouco sob os golpes violentos dos Berserkers. Reconhece-se que, sem dúvida, o número total de cavaleiros é de 88, mas os mistérios relativos à distribuição de suas armaduras entre cada classe ainda existem. Os Cavaleiros de Ouro têm por constelações a elíptica do Zodíaco, que são 12. Os Cavaleiros de Prata são o dobro, 24. E, consequentemente, são 48 os Cavaleiros de Bronze. Essa é a estrutura conhecida, mas se esses números forem somados, se obtém 84 armaduras. Então, quem são os outros 4 cavaleiros e suas armaduras? Sobre a armadura de Libra, é sabido que ela pode ser desmantelada em 6 pares de variedade de armas, totalizando 12 artefatos. No entanto, os cavaleiros que utilizam seus corpos como armas não têm permissão para usá-las. Somente quando Atena e o próprio Cavaleiro de Libra julgarem necessário é que os cavaleiros têm permissão para usá-las. Durante a Guerra Santa contra Ares, após as baixas no seu exército, Atena autorizou o Cavaleiro de Libra a distribuir suas armas no campo de batalha. Disse que os cavaleiros que recebiam as armaduras de Libra eliminavam os Berserkers num piscar de olhos, e Ares, que havia perdido seu exército, se refugiou no mundo dos mortos. Ao que se sabe, esta foi a única ocasião confirmada em que a armadura de Libra foi utilizada como arma. Muito tempo depois, certo dia, um cavaleiro descobriu uma ilha situada logo abaixo da linha do Equador e uma quantidade enorme de caixas de armaduras de um formato que nunca tinha sido visto. Esta ilha onde dormiam estas armaduras e estavam as caixas, na verdade, era um fragmento do continente Mu que foi perdido e que, mais tarde, ficou sendo chamada como Ilha da Rainha da Morte. Disse que entre as caixas das armaduras descobertas na Ilha da Rainha da Morte estavam as armaduras negras. Nenhum cavaleiro de Atenas jamais tentou utilizar as armaduras negras. Conta-se que os soldados que perderam o título de cavaleiro e aqueles que não conseguiram se tornar cavaleiros porque obtiveram apenas uma força superficial, reuniram-se na Ilha da Rainha da Morte e usaram estas armaduras. A Atena desaprovava os cavaleiros negros, que usavam seu poder com propósitos egoístas e pessoais, então isolou a Ilha da Rainha da Morte, selando-a. Atena também determinou que um cavaleiro de poder incomensurável protegesse a ilha. Este cavaleiro tinha que usar uma máscara e lutar contra os cavaleiros negros que quisessem quebrar o selo.
A existência de mais cavaleiros negros não foi verificada até Ikki quebrar este isolamento. Aquele que conquistar a mais poderosa armadura de bronze, a armadura de Fênix, deve ter o cosmo que possa extrair todo o poder desta armadura. E, para isso, se dizia que nunca uma pessoa seria digna desta armadura. Aparentemente um erro. Há um homem digno para levá-la e ele apareceu. Este homem é Ikki, o primeiro a utilizar a armadura de Fênix. A Guerra Santa mais recente foi há 243 anos. Neste tempo, se dizia que havia 79 cavaleiros. O maior número de cavaleiros reunidos da história estava presente, mas não houve muitos sobreviventes no fim desta guerra. Somente o Cavaleiro de Libra, Doco dos Cinco Picos de Rosan, é o que ainda vive no tempo atual. Apesar desta Guerra Santa ter sido um conflito duro, onde quase todos os cavaleiros perderam suas vidas, há quem acredite que não passou de um presságio da próxima Guerra Santa que deve aparecer. Quando e o que será que irá acontecer na próxima Guerra Santa? Graças ao grande sacrifício de numerosos cavaleiros, na Guerra Santa precedente, Doco de Libra, que mal chegando à superfície da Terra, já foi requisitado para vigiar estes mesmos espíritos sombrios. Quando para-se para pensar no poder de Doco e do fato desta missão ter lhe sido confiada, é óbvio que deve ser dito que estes espíritos malignos são muito poderosos. O antigo mestre do santuário que lutou junto de Doco na Guerra Santa precedente foi morto por Saga, que tomou seu lugar, enganando a todos. Athena, Saorikido, a fim de limpar o mal que existia no santuário, o atacou com 5 cavaleiros de bronze para purificá-lo. Eles foram Ceia de Pégaso, Shiryu de Dragão, Yoga de Cisne, Shun de Andrômeda e Ikki de Fênix. O que é interessante na purificação do santuário por Athena é que haviam cavaleiros de ouro que se atreveram a seguir o grande mestre, mesmo sabendo que o mesmo era maligno. O fato de haver cavaleiros de ouro, aqueles que estão no topo da hierarquia de Athena e que deveriam lutar em nome da justiça, adotando a visão extremista que a força é a justiça, é mais que uma aberração, o que terá plantado o germe da maldade em seus corações.